Bom, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente está dando sequência, né, às nossas reuniões quinzenais do LAIRP. É a segunda reunião, né, de apresentação dos nossos alunos, segunda, né, primeira reunião dos nossos alunos graduandos, né, dos nossos orientandos que desenvolvem pesquisa pelo LAIRP, né. Hoje, nós temos 2 alunos que estão sob minha orientação, o Iago Rangel e a Luísa Portugal. Eu vou falar rapidamente, né, de cada uma das pesquisas e depois a gente passa as apresentações. Bom, o trabalho do Iago, ele está vinculado a uma bolsa de iniciação científica, né, financiada pela FAPERJ. É um projeto sobre a fundação da Santa Casa de Misericórdia no final do século XVIII e o envolvimento de um ouvidor e suas redes políticas, né? No ouvidor do Espírito Santo e de como esse ouvidor ele se envolveu politicamente na Santa Casa de Misericórdia, com o poder local da Vila de São Salvador. Isso foi o projeto inicial, né? E a pesquisa rendeu tanto, né? Eu falo sempre isso com o Iago, que apareceram diversas possibilidades de pesquisa, né? Nós vimos o crescer de uma capilaridade muito, muito consistente. Iago desenvolveu uma pesquisa bastante eficiente na documentação mesmo. Nós não tivemos muito acesso à documentação, né, do arquivo da Santa Casa, como a gente já sabe, né, eu falo isso sempre, mas nós percorremos outro caminho, né, Iago? E foi um caminho, assim, principalmente pensado pelo Iago, trilhado de forma muito, muito curiosa, porque a gente ia dando passo e vendo a possibilidade da gente poder buscar o aprofundamento dessa pesquisa de alguma forma, e foi muito salutar, né? Hoje ele vai apresentar, eu acredito até que uma das possibilidades de pesquisa que o projeto original nos trouxe, né, Iago? Isso é muito legal, porque, assim, é muito baseado na documentação que o Iago achou no projeto Resgate, principalmente do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, isso é muito legal, porque foi uma pesquisa muito aprofundada que foi desenvolvida. O projeto, a Luísa Portugal é um projeto de TCC, né, bastante original, que tem um vínculo muito particular com a nossa linha de pesquisa, ensino de história regional, né, e eu fico muito feliz com isso, porque, como eu já falei aqui em outra oportunidade, os trabalhos sobre ensino de história regional são muito recentes, digamos assim, né, são muito escassos ainda, porque está muito ligada àquela questão ufanista, aquela questão da ideia de história regional enquanto exaltação, né, de uma política local e de certa elite. E aí, quando a gente começou a pensar, na verdade, foi uma ideia muito original da Luísa, e aí a gente começou a lapidar, né, o trabalho, e hoje eu confesso que ela está em fase de escrita, né, do TCC, e eu confesso que eu estou bastante feliz, satisfeita com o resultado, né? Eu já li algumas coisas, mas eu vou ver junto com vocês agora a primeira, assim, né, apresentação do conjunto da pesquisa. É uma pesquisa sobre o Liceu, e, assim, curiosamente, não é sobre o Liceu, mas é sobre o que foi esquecido, né, com relação ao Liceu, que é a senzala, né, que é a ideia de que o prédio do Liceu é um prédio suntuoso, né, conhecido por toda elite campista, digamos assim, por todo campista, né, e existe uma memória bastante particular, trabalhada pelas elites, e existe também uma memória esquecida, também trabalhada para que fosse esquecida. E é uma sala de... um prédio anexo, né? A Luísa vai falar melhor, que foi usado, que era uma senzala e agora é usado como sala de aula. E os alunos, enfim, né,
alunos, professores, funcionários e cidadão campista em geral não sabe disso, não reconhece, não problematiza a história do casarão, a história do próprio o Barão da Lagoa Dourada, enfim. E isso tem muito a ver com a linha de pesquisa de ensino de história regional, né? A questão de identidade, memória, patrimônio, educação patrimonial. Então, é um trabalho bem legal que agora eu vou assistir com vocês a primeira vez que Luísa vai fazer o conjunto da obra para a gente. Então, são 2 trabalhos que estão em desenvolvimento, 2 trabalhos que merecem atenção e que é o início, eu acho, são 2 inícios de 2 grandes projetos, né, para uma pós-graduação, enfim. Né, eu sou suspeita para falar, mas são 2 bons trabalhos. Então, vamos começar. Iago vai começar, então? Pode ser. Então, cada um, a gente vai fazer assim, a mesma dinâmica, né? Cada um, o Iago apresenta 15 minutos, Luísa também. Depois a gente abre para as considerações, para os debates, para as discussões, e enfim, né, para quem quiser falar. Então, Iago, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Cláudia. Bem, eu, ao contrário do que a Luísa acha, eu estou também um pouco nervoso, mas a gente vai dando sequência aí. Iniciei meu tempo aqui também, porque senão eu vou falar para caramba. Bem, eu quero demonstrar assim, a minha alegria, a minha satisfação de poder estar compartilhando, né, essa trajetória que a Cláudia bem mostrou, desde do seu início aí, com o projeto original, que tinha o nome Assistência a Conflitos e Redes Clientelares em torno da Santa Casa, né, em torno da Fundação, e que, ao longo do trabalho, né, com essa trajetória aí, esse resumo que ela fez, a gente intitulou, né, o trabalho final como Relações, Assistência e Disputa de Enterramentos em torno da Santa Casa de Misericórdia, né, nesse espaço aí temporal de 1786 a 1802. Bem, então, assim, só para a gente se situar espacialmente, para aqueles que não conhecem, né, até porque não existe mais essa construção ali. Pode passar, Fernanda, por gentileza. A Santa Casa de Misericórdia, ela ficava ali na praça central, ali ao lado do Rio Paraíba. Pode passar, Fernanda. Ali onde é a Igreja Matriz até hoje, né, a Igreja Matriz de São Salvador, e que hoje é isso daí que está aí, né, o Shopping Central Plaza. Bem, fazendo um breve histórico, pode passar, Fernanda, um breve histórico, a Santa Casa, né, ela foi uma instituição formada por uma associação de leigos, pela Irmandade Nossa Senhora Mãe dos Homens, que teve ali as suas atividades reconhecidas oficialmente pela coroa depois da confirmação do compromisso, né, em 1791 pelo Conselho Ultramarino e publicado na Câmara Municipal em 1792, em dezembro de 1792. Bem, enfim, então, os objetivos da pesquisa, né, a gente procurou, inicialmente, entender os fatores políticos, sociais, para a fundação da Santa Casa, né? Enfim, quais são os fatores que contribuíram para a sua inauguração ali, no distrito de Campos Goytacazes, no final do século XVIII. E, assim, dentre esses fatores, a gente se perguntou sobre a possibilidade, né, da influência de teorias médico-policiais, de teorias sobre conservação da saúde, que, desde do reinado de Dom José e Ministério do Marquês de Pombal, estava em voga, né, no Império Português, com as reformas administrativas, com as tentativas de reformas, né, como a gente tenta enfatizar, né, Cláudia? Mas, enfim, em algumas áreas você vê realmente um esforço, né, de tentar administrar, né, e a área da saúde pública é uma delas. Então, foi criado órgãos, a Intendência Geral de Polícia, enfim. Então, a gente se perguntou sobre essa possibilidade, né, de ter essas influências para a inauguração da Santa Casa. É claro que, assim, a gente não tem, enfim, o nosso trabalho ele tem muito de outras pesquisas também, né, que são as lacunas, por conta da ausência de documentações, enfim. Então, seria muito bom se a gente achasse documentos, tratados, né, cartas dos primeiros, dos fundadores da Irmandade, dos fundadores da Santa Casa, para a gente ver quais são as ideias que estão ali em voga para a fundação da Santa Casa.
O que é fato e que dá para a gente perceber melhor é o zelo caritativo, né? É a preocupação cristã, a espiritualidade cristã em torno da virtude, da caridade, da misericórdia, mas algumas situações da dinâmica que estava tendo ali, né, nesse distrito, né, tanto economicamente quanto politicamente, nos leva a pensar também nessa questão de ter uma influência com a preocupação da conservação da saúde, né? O distrito de Campos dos Goytacazes estava crescendo muito, tanto economicamente quanto populacionalmente, né, em termos de população. A gente, em um desses documentos que a gente teve acesso, a gente percebe como que, num espaço de 30 anos, Campos teve um número de engenhos, de 2 engenhos para 300 em um espaço de 30 anos, então mostra, de fato, né, um acelerado aí crescimento, e também em população, né? Essas cartas que a gente teve acesso são agentes da localidade dizendo o tempo todo a necessidade de controlar essa população que estava crescendo muito, né? Claro, população de escravizados, né, de pobres, livres, enfim, que poderiam se tornar uma ameaça para a ordem, claro, local, né, uma ordem escravista, enfim. E uma das questões de preocupação era com a alta mortalidade, né? Então, a gente buscou entender de que forma esses fatores contribuíram para a inauguração da Santa Casa. E esse terceiro ponto, que é visualizar as repercussões dos agentes, né, da Santa Casa, tanto perante a elite local, perante os moradores e outras associações corporativas, né, outras ordens religiosas que já existiam ali em Campos, né? Bem, então, as perspectivas, o procedimento, a gente também reflete o nosso trabalho, né? A gente pensa o nosso trabalho também dentro de uma perspectiva de história regional, mas sempre lembrando aqui que a gente trabalha, né, esse conceito de região que não está fechado, né, que, enfim, entende essa dinâmica como sempre de forma flexível. Então, assim, o nosso recorte foi o distrito de Campos dos Goytacazes, né, ali do final do 18, mas a gente vai perceber que na atuação da Santa Casa, a própria inauguração da Santa Casa é fruto dessa dinâmica que está tendo ali, de uma tentativa de contornar uma região, de desenvolver uma região, e, enfim, a questão da saúde pública é uma questão relevante para se pensar nessa dinâmica, né? E a própria atuação dos agentes da Santa Casa faz com que a instituição não se torne apenas uma instituição local. Ela tentava ter uma projeção maior para além da Vila Sede, né, onde ela se situava. Então, ela está também na construção dessa região, né? Enfim, então, a gente pensa o trabalho nisso. E, claro, com as documentações que nós tivemos acesso, a gente pensou também na importância da administração da justiça, na cultura do litígio, né, dos conflitos jurisdicionais, dos conflitos de interesse que estão ali envolvidos e que nos guiaram aí para a leitura das fontes, né, a partir das fontes que a gente conseguiu ter acesso, enfim, a partir das interpretações que nos foram possíveis ter a partir delas, né? E, enfim, a principal fonte que nós utilizamos foi a representação do pároco da Igreja Matriz, o Bartolomeu Martins da Mota, que levanta aí uma série de questões contra a Santa Casa de Misericórdia, e junto com essa representação tem documentos anexos, atestações, né? Porque é um processo que vai não somente estar no tribunal local, no tribunal, vamos assim dizer, eclesiástico local, mas mobilizou agentes de outras instâncias, né? Enfim, então, a partir desse arcabouço que a gente teve acesso, que a Cláudia bem falou já no início da apresentação, pode passar, Fernanda. A gente se perguntou sobre algumas questões do funcionamento inicial, né? Infelizmente, assim, como a Cláudia bem falou, a gente não teve acesso a documentos da Santa Casa, né? Do arquivo da Santa Casa, mas a partir desses que a gente teve acesso, a gente levantou algumas informações indiciárias que nos podem aí revelar, ou, ao invés de buscarmos apenas a verdade, levantar esse discurso contraditório, né, entre essas corporações que estão ali envolvidas nesse conflito. Então, segundo
a Santa Casa, né, que mobilizou nesse processo... Volta um pouquinho, Fernanda, por favor. Está pulando. Isso, acho que está automático, deve ser por isso que está passando. Segundo esses agentes da Santa Casa, que foram mobilizados para, enfim, para defender a instituição, né, o capelão, o cirurgião, ele aponta que a instituição tinha um cirurgião que praticava tanto a medicina quanto a cirurgia, e ele enfatiza a falta de médicos no país, né, não é só no distrito de Campos. Falava, né, a Santa Casa, esses agentes, que tinha enfermeiros, tinha uma botica que utilizava remédios receitados por professores, dizia que tinha capelão para moribundos, e falava que sepultava pobres e que reduziu ali o que eles chamavam de espetáculos de corpos mortos, que eram abandonados ali no adro da Igreja Matriz. É uma forma, claro, de cutucar também a Igreja Matriz, né? Dizendo, vocês não deram conta, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Né? Pode pular, Fernanda. E uma informação muito interessante, última que a gente teve acesso, foi também de uma das atuações da Santa Casa, que está ali no seu compromisso, que é de mandar sustento e providenciar solturas de presos. Né? Nesse caso aqui, ainda nesse período, e inclusive o pároco também vai dizer isso, os presos do distrito de Campos, eles eram ainda remetidos para a cadeia do Rio de Janeiro, da relação do Rio de Janeiro. E tem essa informação muito interessante, que o carcereiro que vai falar, olha, não, a Santa Casa manda sustento, providencia solturas, ela faz a sua parte. Né? Nesse processo, defendendo a Santa Casa, esse carcereiro ele nomeia as pessoas que foram beneficiadas por essa ação da Santa Casa. Né? A maioria aí par do forro, né? Enfim, aí tem uma questão muito complexa que não dá para a gente se aprofundar agora. O pardo é o que, de fato? Né? Essa é uma questão, que tem uma variabilidade muito grande, né? Vai depender também muito da dinâmica regional, né? Como é que eles entendiam o pardo forro. Mas é interessante aí ver que a maioria era pardo forro, né, desse período, desses 7, né, que foram beneficiados por essas solturas, um preto forro, branco e um índio. Pode passar, Fernanda. Para o pároco, ele afirmava que a Santa Casa não tinha do porquê ter tantos privilégios, porque não tinha roda de expostos ainda, e é verdade, só foi ter mais tarde, recolhimento de órfãos, dizia que a enfermaria tinha péssimas condições, limitadas, que as camas da enfermaria eram recolhidas das casas dos doentes e dos parentes dos doentes. Então, mostrava o tempo todo que a Santa Casa ganhava muito, muito dinheiro, muita esmola com enterramento de escravizados, mas não fazia o seu papel em cumprir com o que estava lá no seu compromisso, que é cuidar dos pobres. Né? E diz ali, aí tem um conflito de data de inauguração que é próprio aí também do conflito aí envolvendo essas corporações. Pode passar, Fernanda, por gentileza. Enfim, então, a Santa Casa, a Cláudia já levantou muito bem com a Mariana, né, na pesquisa anterior, né, produziram 2 artigos sobre isso, que a Santa Casa se envolveu com alguns conflitos ali com ordens terceiras e irmandades em feriado, num festival, um festejo de santo, né, de São Sebastião, e depois no feriado de Corpus Christi, e acrescentando aí, nós conseguimos ver esse conflito envolvendo Santa Casa e pároco, né, o pároco denunciando aí abusos, né, do que ele considerava como abusos, como a isenção de emolumentos, como outras corporações, e a gente conseguiu identificar também que outras irmandades também pediam para o pároco não cobrar emolumentos, porque eles tinham capela própria, ou seja, mostra que realmente as condições da matriz estavam se deteriorando, né, materialmente. Então, ele reclama que a Santa Casa também estava se isentando desses emolumentos. E estava enterrando brancos e livres, quando eles deveriam ser, segundo ele, o pároco, serem enterrados na paróquia ali, né, onde eles eram paroquianos. Então, um conflito ali que, claro, envolve questões de emolumentos, mas também envolve disputa, né, de prerrogativas, de distinções, porque, enfim, para a Irmandade Mãe dos Homens, ela não queria apenas enterrar escravizados, ela não queria enterrar somente condenados, né, pobres,
Mas tendo em vista esse conflito anterior aí também, em que a Irmandade queria preceder as outras por ser uma associação de brancos, a gente também pode interpretar que, como o pároco diz, né, eles enterravam com pompa, né, os brancos e livres. Então, tinha uma questão simbólica também aí, né, envolvida. Então, enfim, com esses apontamentos que a gente conseguiu fazer, a gente percebe a possibilidade de falarmos, sim, dessa influência, dessa circulação de ideias higienistas que chegam da metrópole, né, assim, desse espaço ali distante, como a gente se refere, e, enfim, mas o que é mais certo mesmo é que a Santa Casa segue o modelo de outras instituições, de outras misericórdias no Império Português, que são instaladas onde tem uma dinâmica crescente regional, né, econômica e populacional. E aí, pelos problemas que a gente levantou, e, enfim, que a Santa Casa ela está inserida numa sociedade de regime, ela pode ser uma materialização das preocupações sobre a conservação da saúde dos povos, mas é uma instituição com formato tradicional, onde seus agentes aí buscavam prerrogativas, né, e distinções sociais. Então, esses foram os apontamentos que a gente conseguiu fazer, enfim, né, a gente pode levar aí para, de repente, uma pós-graduação, não sei, enfim, vamos pensando aí as possibilidades. É isso que eu tinha para falar. Obrigada, Iago. Tomara que isso renda, né? Obrigada, Iago. Fernanda, pode passar? Obrigada, Fernanda. Bom, agora eu vou passar o espaço para a Luísa para apresentar a sua pesquisa de TCC. Luísa, fique à vontade. Oi. Você vai passar algum slide, Luísa? Não vou não. Tá, fique à vontade. Boa tarde. Então, a minha pesquisa vai ser, como a Cláudia já disse, vai ser a respeito do Liceu de Humanidades de Campos. Eu cheguei a essa pesquisa, eu comecei a pensar nesse assunto quando eu entrei no programa de residência pedagógica como voluntária, e a escola que eu fiquei designada para ser residente era o liceu. E aí, às vezes, eu chegava atrasada, ou então eu chegava adiantada e ia pedir informação a respeito de onde estava a minha preceptora, e aí ela falava comigo que os funcionários, eles falavam comigo que ela está ali na senzala, ou então os alunos falavam, ela está ali na senzala. E eu ficava assim, gente, como é, assim, esse espaço não tem nenhum peso histórico? Assim, a gente que é estudante de história e que já tive contato com a Isadora, e a Cláudia também já deu uma matéria a respeito de história, de memória, e a gente para e observa, assim, depois de já estar inserido na faculdade, a gente observa, e assim, não tinha realmente peso nenhum para os alunos, nem para os funcionários. As pessoas que estavam em torno daquele espaço, elas não enxergavam aquilo ali como um espaço onde pessoas foram torturadas. Era um peso, era como se fosse um lugar como qualquer outro. E aí eu comecei a olhar aquilo e me incomodar muito, e eu conversei com a minha preceptora na época, que foi a Heloísa, e eu falei com a Heloísa, então, eu estou sentindo a necessidade de conversar com esses alunos a respeito, porque aparentemente, eles não sabem nada sobre a escola que eles estudam. Eu queria saber o que eles conhecem do liceu, como que eles ficaram sabendo, se eles conhecem a história da escola, se eles conhecem alguma coisa, porque eu ouvia muito eles falando sobre o solar, eles admiravam muito a beleza do solar, mas sobre a senzala era um espaço como qualquer outro. E aí, eu conversando com ela, a gente chegou à conclusão de que a gente pediria para os alunos para eles escreverem redações a respeito do liceu, e aí eu fui com algumas perguntas que eles deveriam me responder através dessas redações, que seriam, tipo, como eles conheceram a escola, o que eles sabiam antes de entrar, o que eles souberam depois de se tornarem alunos, o que eles achavam a respeito do racismo, o que eles entendiam que o racismo deixou de legado para a história de Campos e da própria escola. E aí eu trouxe essas redações para casa. Eu pedi também que eles colocassem uma curiosidade, assim, que eles queriam que eu pesquisasse sobre a escola.
para eu conseguir pesquisar e trazer para eles, para tentar tornar mais interessante essa questão. E aí, quando eu peguei as redações e eu li, foi muito engraçado, assim, porque foram para alunos de, sei lá, quinta, sexta série, e aí eles falavam que eles conheciam a escola, que lá morava um homem chamado Barão, e que... Aí eles falavam que eles achavam o racismo uma coisa errada, que eles achavam que as pessoas elas não deveriam ser torturadas e que eles achavam que o prédio era muito bonito, queriam saber por que se chamava Barão da Lagoa Dourada, mas não houve nenhuma pergunta a respeito da senzala. Eles nunca se interessaram em saber, assim, como que a senzala, por que aquilo ali se chamava senzala. Alguns nem sabiam que senzala era um local de exploração de pessoas. E aí eu preparei uma aula assim, sobre a história da escola. Na semana seguinte, eu dei essa aula para esses alunos e eu vi que eles se interessaram bastante. Assim, foi meio que abrindo um leque de ideias, de percepções que eles não haviam tido antes. Então, eu achei a necessidade de... Tipo assim, dentro desse contexto, eu achei a necessidade de levar essa ideia para a Cláudia, porque a gente, na época, estava tendo uma matéria de história regional, e eu falei, Cláudia, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, eu preciso pesquisar sobre isso, eu preciso entender essa questão. E aí eu comecei a pesquisar, a tentar entender como que essa memória foi forjada, e aí a Cláudia me passou alguns textos, inclusive tem um texto dela, que ela fala sobre as leis de Campos. Se eu não me engano, eu acho que eu anotei, são as leis 7.641, 7.642 e 8.214, que são as leis do município, que buscam incluir na grade curricular essas matérias pertinentes ao aprimoramento da cultura e da cidadania dos alunos. Ou seja, a inclusão de vultos campistas na história do município. Só que aí a gente pensa, quem são esses vultos campistas, né? Quem o poder público ele selecionou para que fossem ensinados nessas escolas? E aí a gente vê a Nina Aroeira, a Benta Pereira, são personagens que são muito citados para se ensinar. E durante a minha pesquisa, assim, para a escrita do TCC, eu encontrei muita dificuldade em encontrar trabalhos que falem sobre a senzala ou que trabalhem essa ideia, porque toda a riqueza desse barão foi construída a partir da exploração de pessoas. Ele se utilizou de mão de obra escrava. Então, assim, em momento nenhum, eu encontrei trabalhos que fossem mais focados nesse quesito, de que, olha, tá bom, gente, o solar é um espaço muito bonito, muito legal, que os alunos tenham interesse em conhecer, mas como que esse cara conseguiu esse dinheiro? Como que ele conseguiu construir todo esse império? No monitor campista, das vezes que eu consegui, infelizmente agora por conta da pandemia eu não consegui voltar, mas eu fui ao arquivo municipal e o Felipe também, o Felipe Matias, ele me ajudou, tirou para mim foto do monitor campista, uma parte em que fala que o barão ele era dono das propriedades mais importantes da província. Então, assim, esse cara era muito rico, ele tinha muito dinheiro. A gente consegue observar isso a partir da arquitetura do solar. Mas, tá, e os escravos? E toda essa memória que foi em volta da senzala que foi apagada, que houve essa necessidade de se apagar e de exaltar esse prédio maravilhoso. Existe uma das minhas fontes, o Liceu em Quadrinhos, que ele foi... Eu li também vários textos dela, que é da Silvia Martinez, que ela é uma das coordenadoras do arquivo do Liceu. Ela é professora da UENF, e a Silvia ela fez um quadrinho contando a história do Liceu para esses alunos, para que eles conhecessem melhor a história dessa escola. Só que no próprio quadrinho eu sentia essa falta, essa necessidade de que fosse trabalhada essa questão da senzala, que em momento nenhum é trabalhado no quadrinho. Eu li, reli, tentei achar, assim, e ela conta mais como se fossem curiosidades. Dentro do quadrinho ela fala, a história, o personagem tem essa necessidade de se preservar esse patrimônio, mas a preservação só em torno do solar, da beleza do solar, mas
nada em relação à senzala. E aí, como tá muito complicado de ir buscar fontes no arquivo do liceu e no arquivo municipal por conta da pandemia, eu dei a ideia à Cláudia da gente pegar a redação desses alunos e colocar no TCC como forma de demonstrar que eles realmente, assim, precisam saber dessa lacuna. Eu entendo como uma lacuna na história deles, porque eles não foram, eles não são ensinados a saber, a entender o que aquele local significa. Eles são ensinados a conhecer mais a história campista, ufanista, e que está ali para enaltecer os grandes heróis e não para demonstrar quem realmente estava ali trabalhando, sendo escravizado, para conseguir construir, já que a cidade de Campos, ela foi, a mão de obra dela era agrária, o número de escravos era muito grande, e o José Martins Pinheiro, até onde eu consegui encontrar, ele se suicidou justamente por conta de dívidas. Ele se suicidou lá mais ou menos para 1876, e nesse período a gente sabe que algumas leis anti-escravistas já estavam, a gente já estava caminhando para a Lei Áurea, que foi uma coisa também que foi conquistada a partir de muita luta do povo negro, e que a gente também, algumas pessoas também não conseguem perceber, assim, acham que a Princesa Isabel ela simplesmente assinou aquilo ali e deu liberdade porque ela é muito boa, e não é isso que acontece. A memória do Liceu, eu acho importante que seja resgatada, porque é uma memória muito triste. Eu entendo que a senzala ela precisa ser tida como um lugar de memória, porque a gente precisa lembrar que essas pessoas elas foram torturadas ali. Não é só tratar o Liceu como o solar como um lugar glamuroso, mas por trás desse glamour, você, se tiver a oportunidade de ir algum dia, se alguém tiver a oportunidade de participar de algum passeio lá dentro do arquivo do Liceu e observar a estrutura daquele lugar, é possível de se entender que, tipo, atrás do prédio, numa sala onde tem várias cadeiras, que era a sala de jantar, tem uma janela, e que o barão ficava ali e conseguia cuidar dos seus escravos. Então era todo mundo vigiado, todo mundo observado, e quem não conseguisse entrar naquela lógica que o barão queria de trabalho seria torturado, como ele fez com várias pessoas. E aí o meu intuito com a pesquisa é realmente resgatar essa memória, tentar fazer com que esses alunos eles consigam, com que a própria escola trabalhe essa ideia com os alunos, e com que eles consigam perceber realmente o que está se passando, o que se passou ali, por que isso está acontecendo, e entender como que essa memória foi sendo diluída ao ponto de chegar num ponto em que as pessoas elas simplesmente tratam aquele lugar como um lugar como qualquer outro, sem nenhum peso, nenhuma carga histórica. E aí eu vou trabalhar a questão da Ana Maria Monteiro, que é do lugar de fronteira, que é a sala de aula, que são o local em que os saberes se encontram, e como que essa troca de experiências entre os alunos, os professores e todo o corpo escolar ali, a comunidade escolar, trabalha em relação a essa memória, a memória campista. E eu também vou tentar analisar um pouco do currículo de Campos, a partir das leis, para entender por que isso acontece. Assim, muita gente, a gente já sabe por que isso acontece, por que essa memória é apagada, mas tentar entender melhor como que isso acontece. E aí é mais ou menos isso, assim, que eu estou pesquisando. Eu estou muito nervosa, provavelmente eu pulei muita coisa do que eu ia falar, mas qualquer coisa você pode me perguntar, porque, né, estou aqui quase morrendo. Tá bom, foi bem. Obrigada, querida. Bom, eu já fiz alguns comentários no início, né? Agora a gente vai abrir para o debate. Alguém teria alguma questão, alguma pergunta para fazer para o Iago ou para a Luísa? Suzana, a palavra é sua. Bom, gente, eu gosto muito dos trabalhos de vocês, eu gosto muito dos trabalhos do laboratório. Acho que o LAIP tem
produzido bons trabalhos, vocês estão de parabéns, porque vocês realmente estão levando a sério e conseguindo conciliar essa coisa da pesquisa, do arquivo, não só do arquivo, essa é uma parte do meu comentário, e transformar isso em textos. Isso é muito interessante. E aí eu fico pensando que a Cláudia, a orientadora de vocês dois, é uma professora de Brasil Colônia, uma professora que trabalha com o século XVIII, agora está entrando no século XIX, mas basicamente, durante tantos anos, século XVIII. E eu sempre olho para a história do Brasil Colônia, especialmente séculos XVII e XVIII, como uma história muito baseada em papel, em documentos de papel, em acervos de papel. E isso, de certa forma, é uma herança, entre aspas, especialmente dos historiadores portugueses e espanhóis, que gostam muito de arquivos de papel, acreditam ou não nesses textos, analisam eles muito. Mas eu acho que vocês também estão trazendo uma outra proposta. Aí, uma pergunta para o Iago. Iago, quando eu estava no seu lugar como estudante de graduação, eu fazia um estágio no Hospital de Caridade, em Florianópolis, que é uma instituição, hoje não tem muito de caridade, né, mas ela nasceu também nesse mesmo período que a Santa Casa, no último quartel do século XVIII, em torno de duas coisas que são muito poderosas: fé e saúde. O controle da doença, o controle da vida e a questão religiosa também tinha um papel muito grande nisso. Você acreditar ou não na cura, nos tipos de cura. E lá no Hospital de Caridade, em Florianópolis, ele era administrado por uma irmandade. Esses irmãos eram os homens bons da sociedade. Leia-se a elite rica, branca, masculina. Ainda hoje tem uma série de rituais, de eventos, tem uma procissão em torno da imagem sacra principal, que é o Senhor Jesus dos Passos. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu fiz a pesquisa foi exatamente o poder aquisitivo dessa igreja ou dessa irmandade, que no seu caso, se refletiria na Santa Casa. Eles eram donos de muitas casas por doação, eles recebiam como doação, eles eram donos de ilhas, eles eram donos de um patrimônio enorme, mas quem usufruía desse patrimônio, como isso era negociado entre essas pessoas de poder? Porque, sim, era um patrimônio recebido por doação em nome da instituição, mas como essas pessoas por trás da instituição usufruíam particularmente, pessoalmente, desse patrimônio? Eu queria saber se você encontrou algo nesse sentido. E para a Luísa, eu acho que, no meu ponto de vista, o mais interessante do seu trabalho é que você justamente foge desses documentos tradicionais de papel. Você está olhando para a arquitetura como um documento, você está lendo um monumento e está fazendo novas perguntas para ele. Isso é muito legal, assim, a lá Legoff, a lá outros autores, mas eu fico perguntando, você, para o ensino de história, o quanto você acha que isso tem potencial e como você acha que isso pode voltar para a sala de aula para esses jovens? Porque eu estou pensando assim, hoje eu estava vendo as disciplinas que a gente vai oferecer aqui na pós-graduação sobre patrimônio urbano, história, ensino de história e patrimônio urbano. Tem uma disciplina com esse título, eu acho que pode ser tão interessante como ferramenta para a gente sair, e Campos tem muitos desses casarões ou desses lugares de memória que precisam ser historicizados. Eu queria saber se, para além do liceu, você encontrou esse tipo de lugar obscurecido, esquecido em outros pontos da cidade, se você acha que isso é uma pesquisa que pode se ampliar para além do liceu. É isso. Então, Iago, você responde e depois Luísa responde. Tá bom. Bem, obrigado, Suzana, pelas considerações e pela pergunta. Bem, para o período que nós estudamos, não temos acesso a essa questão de saber como. Agora, o que foi importante, interessante mostrar, do que a gente conseguiu visualizar, é que a questão dos bens teve papel fundamental também na disputa, né, envolvendo ali o pároco e a Santa Casa. Porque, como ele dizia,
né, na sua representação, a Irmandade estava ganhando muitas esmolas com o enterramento de escravos, né, de escravizados, mas, segundo ele, esse recurso não era utilizado para rezar as horas canônicas, não era o capelão que deveria acompanhar a procissão, não ia, ou seja, o rendimento que era para cuidar dessa parte pomposa dos escravizados, assim, pomposa entre aspas, porque não ia ser mesmo, não era uma prática também nas outras misericórdias, mas o rendimento que deveria ser utilizado para cuidar do enterramento, das funções do capelão ali e tal, não revertia de fato para essa finalidade. Ele fala que os rendimentos iam para a construção da capela, e aí a Irmandade disputa um terreno, um imóvel com outra Irmandade também, com a de São Bento, enfim. Então, assim, o que a gente conseguiu visualizar foi mais essas disputas por bens do que, de fato, visualizar, de fato, como esses agentes usufruíam ou não esses bens. Agora, é claro que é uma grande fonte de disputa, porque a gente teve acesso a uma documentação da Misericórdia Paraíba, em que padres jesuítas estavam de olho nos bens da Misericórdia da Paraíba. Então, eles fizeram toda uma relação com o ouvidor de lá, para eles ocuparem a mesa das eleições, para poderem assumir uma fazenda que pertencia à Misericórdia de lá e que era dos jesuítas antes. Então, eles queriam de volta, né? Então, eles estavam querendo utilizar a Misericórdia como esse caminho aí para pegar o bem de volta. Mas para o nosso período ali, a gente ainda não conseguiu encontrar exatamente como é que se deu esse usufruto. O que é fato, assim, para finalizar, é que, mesmo com esses rendimentos, o pároco falava que a Irmandade estava endividada, estava construindo a capela mesmo assim, né, com esses rendimentos, mas estava endividada, e demorou um tempo ainda para terminar essa construção. Então, são o que a gente conseguiu com os documentos que a gente teve acesso. Né? Obrigada, Iago. Eu acho curioso que, certamente, é porque a gente pensa hoje em esmolas, em doações, como algo pequeno, mas muitas pessoas morriam e doavam patrimônios enormes, joias, escravos, casas, terrenos, e aí a gente fica pensando, né, na verdade, eram pessoas... travestidas de religiosos ou de pessoas caridosas que estavam manipulando, administrando esse grande patrimônio, e é muito interessante. Bom, na minha época eu tive sorte de encontrar um livro de doações, então eles registravam o que eles recebiam e esse livro ficou. Hoje a gente fica olhando, é muito interessante, mas não é algo que é muito explanado, né? Assim, somos muito ricos, mas mesmo assim não fazemos caridade. Mas é um ponto interessante. Acho que vocês ainda têm um caminho muito longo, dá para fazer muita pesquisa em cima disso, com certeza. Luísa? Então, você perguntou se pode se ampliar para além do liceu. A princípio, eu tinha pensado se a pesquisa poderia, se essa questão da historicização dos lugares poderia se ampliar. A princípio, eu peguei o liceu como o local de estudo, porque era onde eu estava fazendo residência pedagógica. Mas, sim, eu tenho essa vontade de entender outros lugares, outros casarões, e historicizar, entender como que aconteceu a construção desses lugares, a partir de que a professora Elis, que me deu aula de geohistória num período, e ela levava a gente para fazer passeios na cidade de Campos mesmo, por locais históricos na cidade de Campos, e aí ela também puxava um pouco dessa questão, assim, de entender como que esses lugares foram construídos, a partir de quê. E aí eu sinto que, assim, a Cláudia, a Elis, um pouquinho da Isadora, foram as pessoas que foram me colocando, assim, nesse caminho de entender mais sobre a história da cidade de Campos, até eu chegar no recorte do liceu, que foi o pontapé final, que foi que a Marcinha era coordenadora, a coordenadora na UF, da residência pedagógica. E aí, sim, eu pretendo, mais para frente, ampliar esse leque, assim, para outros lugares em Campos. Mas, a princípio, está sendo só o liceu, porque foi, né, o lugar em que eu tive na residência.
não deixa de trabalhar isso. Acho que você tem, nesse momento, a orientadora certa para isso, e essa questão do ensino de história regional e da sala de aula, usando materiais que não são só o livro didático, mas usar a cidade como material, é algo muito interessante. Você tem um campo muito aberto para isso, certamente. Você perguntou também a respeito de como trazer isso para dentro da sala de aula. Eu estava conversando com a Cláudia e em propor mesmo, assim, na forma que eu, de repente, levaria isso para dentro da sala de aula seria conversar com os professores ou até mesmo tentar conversar com o poder público para inserir, assim, existem essas leis para inserir os vultos históricos, mas a gente sabe muito bem que esses vultos históricos, eles não são toda a história da cidade, que somente a Benta Pereira ela não faz a história de Campos, e ela era dona de escravos também. Então, assim, a Benta Pereira é importante, tá bom, ela é importante, mas outras pessoas também são importantes. É a questão das memórias que são apagadas, né? Das memórias que estão à margem. E por que não trazer essas pessoas, essas memórias que estão à margem da cidade de Campos dos Goytacazes, já que elas foram parte da construção dessa cidade. Então, acho que é necessário, sim, pegar essas memórias e resgatar, assim, e trazer elas à tona, já que elas estão ali e em momentos de crise elas resolvem aparecer, mas por que não, em momentos fora dessas crises também, a gente resgatar? Só queria acrescentar um negócio aqui sobre a questão da Suzana, assim, para o século XIX que algumas informações são mais disponíveis. Eu ia falar isso, por exemplo, eu estava olhando aqui no jornal Monitor Campista, pesquisando algumas coisas para ver se batia, enfim, e dá para perceber que ali já na década de 30 e tal, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, tem uma furadeira aqui em cima, meu vizinho, aqui é alguma coisa. Mas fala dessa questão que tem... É uma espécie de... Não é um anúncio, era uma espécie de solicitação à Câmara para que pedisse à Assembleia dos Representantes uma verba lá para continuar sustentando as crianças que eram recolhidas lá na Roda dos Esportes. E aí fala que tem prédios urbanos, tem escravos e tal, mas que o rendimento não era o suficiente, inclusive das 195 crianças, é uma informação muito interessante que o jornal revela, né? Assim, que a gente consegue pegar, é que 195 crianças em 1836, que eles recolheram e cuidaram, mas que tinha que abandonar aos 12 anos as meninas e aos 8 anos, porque não tinha como continuar sustentando. Então, quer dizer, a Irmandade tinha rendimentos, né, com esses outros imóveis, com as doações, etc. e tal, mas o tempo todo, desde o seu início até aqui, falando da necessidade de mais para dar conta da demanda, né? E aí, fazendo um comentário em cima do comentário do Iago, essa questão é bastante legal, porque aí a gente já vê, né, aí já pega na pesquisa da Mariana Salvador, que a gente já vê esses argumentos, a dificuldade com relação a manter essas meninas para a fundação do asilo, né, e para se buscar doações, até mesmo a questão das loterias, né, eles tinham muita ligação com os deputados, né, da corte, para que houvesse essa ajuda, né? Embora alguns autores digam, principalmente a Fátima Gouveia, né, lá no Império das Províncias, que a Santa Casa de Misericórdia de Campos era a única que conseguia se manter, mas pelos documentos, né, que a gente começou a ver lá com a Mariana, e agora a gente vê isso, se bem que são dois períodos diferentes, né? A Mariana está lá para cima do século XIX, quase no final, e o Iago está no final do XVIII. Mas a gente vê que não é verdade, né? Que durante todo o século XIX eles buscam muito esse financiamento. E aí a Alba botou aqui que tem documentos, né, doações no arquivo, mas são todos do século XIX. Documentos relativos à fundação da Santa Casa do finalzinho do 18 para o 19 são escassíssimos, a gente não acha, é muito difícil, entendeu? Com relação aos irmãos, quem eram os irmãos, essas doações, a gente não teve acesso. Primeiro porque na própria Santa Casa, o arquivo, quando eu entrei lá com a Mariana, só tinham documentos do 19.
e no arquivo da Santa Casa. No arquivo de Campos, no Valdir Pires, né, Pinto de Carvalho, Valdir Pinto de Carvalho, não tem documentos relativos ao século XVIII da Santa Casa, é só o século XIX. Então, talvez no futuro, né, quando alguns acervos particulares possam vir a público ou ser doados, e às vezes isso acontece. Exatamente, tem muita coisa que está sob a guarda cuidadosa, né, que eles dizem que pegam para poder proteger. Quem sabe, né? Um exemplo é a ata de 1810, que tem o compromisso da Santa Casa. É importantíssimo, né? Porque a gente, tendo acesso aos compromissos, ao compromisso de fundação das Santa Casas, a gente vê quais eram o que previa, né, o compromisso, como era o regimento. É o regimento, né? E a ata de 1810 sumiu do arquivo da Câmara. Ninguém sabe, quer dizer, ontem eu soube lá conversando com a Elise e com a Priscila, eles disseram que sabe com quem está, enfim, né? Mas são esses arquivos particulares, né, que a gente não tem acesso, infelizmente. E, assim, só um exemplo, né? O compromisso da Santa Casa de Misericórdia é fundamental para a gente entender como a Santa Casa funciona. E a gente não tem acesso. E para esse conflito seria interessante para ver qual é a interpretação do pároco para alguns pontos. Exatamente. Exatamente, quem esteve na mesa, né? Como a Suzana disse, quem são esses homens e tal, isso tudo está no compromisso. E a gente não tem acesso. Bom. Eu queria também, não sei se vocês estão me ouvindo bem, que aqui está travando um pouquinho. Eu estou ouvindo. Dá para ouvir? A imagem está boa? Tá, falha um pouquinho, mas a gente está conseguindo te ouvir. A minha internet não está muito boa. Bom, queria parabenizar também os dois trabalhos, né? Como foi dito, acho que mostra muita qualidade do que está sendo feito no LAIRP, né, da orientação da Cláudia também. Então, são dois trabalhos que caminham por projetos diferentes, né? Então, um tem mais essa pegada dela como especialista em Brasil Colônia, né? Enfim, questão da justiça, e o outro mais nessa linha também do ensino de história regional, a questão da identidade, da memória. Eu gostei bastante. Eu fiquei aqui pensando, né, no caso do Iago, eu acho muito interessante essa discussão sobre os sepultamentos, né, porque isso também configura toda uma discussão, uma reflexão sobre a questão da civilização, né, do processo civilizatório também, né. Então, isso não acontece só em Campos, acontece em vários lugares, inclusive na Europa, em Paris, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar que lá tem um cemitério subterrâneo, né, quer dizer, na verdade não é um cemitério, eles pegaram os cemitérios que estavam, né, localizados no centro daquilo que depois ia se configurar mais ainda como centro urbano de Paris, né, e como justamente estava se tornando esse centro urbano, e a questão da civilização e tudo isso, da higiene, né, que você colocou, eles tiraram as ossadas e colocaram, né, no subterrâneo de Paris. É interessantíssimo isso, né? Então, até, enfim, nas placas lá, eles falam que tem alguns revolucionários, né, da Revolução Francesa, nomes, assim, emblemáticos, mas que estão perdidos ali no meio daqueles ossos, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como que esse processo também indica um pouco essa questão, né, de uma urbanização, né, e alguma coisa nesse sentido. Não sei se é algo que vocês também percebem a partir de outra documentação e do estudo. E com relação ao trabalho da Luísa, né, já que ela me citou algumas vezes, e, gente, é muito legal também ver isso, né, ver esse processo, essa trajetória que vai se construindo desses alunos pesquisadores, historiadores, né, e professores de história, né. Foram dois alunos queridos, assim, desde o primeiro período, né, fizeram algumas disciplinas comigo. E ver isso assim, é emocionante, é muito legal ver essa análise que vocês fazem, enfim. Eu fico bem feliz de ver isso. E eu fiquei pensando em várias coisas, né, como não poderia deixar de ser, né, eu já falei aqui algumas vezes, eu também estou com um projeto em andamento que trabalha um pouco com essa relação da cidade de Campos com determinadas memórias, ou com a construção de determinadas memórias e vários esquecimentos, né. E aí eu penso que essa questão escravista, ela é importantíssima, né? Porque justamente Campos, que foi uma cidade que foi tão escravocrata, digamos assim, né? Porque tinha muito dinheiro, né? E isso necessariamente, esse poder econômico, que não necessariamente é o dinheiro como a gente entende hoje, né? Numa ótica capitalista, mas
esse poder econômico muito grande, essa questão do açúcar e de outras também, outras questões econômicas, necessariamente fez com que lá tivesse muitos escravos, né? Também nesse sentido. E a gente vê isso a partir de várias pesquisas. E aí é curioso a gente perceber como que isso não tem uma relação direta com o que é visto na cidade enquanto lugares de memória, né? Instituições, nomes de ruas, monumentos e toda aquela questão. Então, a gente vê muito mais uma lógica que privilegia o rememorar dos abolicionistas, por exemplo, na cidade, isso é muito curioso, né? Então, os nomes de ruas, os monumentos, o corredor cultural ali, que tem atrás do prédio da Câmara dos Vereadores, tudo aponta para esse lugar, como se Campos tivesse sido um berço de um movimento abolicionista. E aí você esquece justamente o outro lado, que é esse passado escravista, né? E quando você fala da Benta Pereira, eu acho muito interessante, porque isso é uma coisa que chama a atenção dos alunos, por exemplo, né? Quando eles descobrem, entre aspas, porque é uma descoberta, né? Porque, justamente, se ela é heroína campista, ela não pode ser dona de escravos, né? Porque, para a nossa ótica atual, isso não conforma uma heroicidade, né? Não dá um caráter de herói ou heroína a alguém, né? Hoje em dia é alguma coisa realmente que não é legal, né? Ou enfim, para a maioria das pessoas a gente acha que não é legal. Então, é muito interessante pensar justamente nesses esquecimentos e como que essa memória é construída em relação a esses vultos, como você falou, né? E aí eu fiquei pensando em várias coisas. Você falou da preservação do patrimônio e é muito curioso como que parece que preservar o patrimônio significa não questionar o patrimônio, né? Então, volta um pouco também nessa polêmica toda em relação às derrubadas de estátuas, né? E por aí vai. Como se o patrimônio, essa ideia de que ele deve ser preservado, significa que é quase que o passado ali colocado, né, na nossa frente, uma ótica quase que antiquária e que não deve ser questionado, né? Ele deve simplesmente ser preservado. Quando, na verdade, toda essa análise que você faz não é para deslegitimar a noção de patrimônio, né, daquele prédio, né, mas é justamente trazer outras questões à tona, que foram esquecidas por tanto tempo, né. Então, eu acho muito legal perceber, a partir desse lugar, desse objeto que você está trazendo, justamente essa noção que o Porriquer fala, né, da dialética da memória com o esquecimento, né. Então, por que em determinados momentos você lembra de determinadas coisas e você esquece de tantas outras, né? Então, o historiador seria justamente essa pessoa que deveria ter o dever de trazer à tona determinadas coisas que, de alguma forma, estão esquecidas e questionar o porquê que elas são esquecidas. Então, acho que o seu trabalho é interessantíssimo e abre para uma série de questões. E aí eu fiquei pensando, né, a partir do que você falou, eu acho que a tua turma eu levei até para o Museu Histórico Nacional, né, em 2017, a gente foi para lá por causa da disciplina que eu estava dando na época, que era relacionada à pesquisa histórica, e eu não sei se vocês lembram, mas assim, eu acho muito emblemático, e para quem puder ir ao Museu Histórico Nacional, né, não sei nem se está aberto, mas quando estiver aberto e puder ir ao Rio de Janeiro, né, tem uma sala ali, porque, enfim, o museu está passando por um processo de justamente questionar um pouco a própria diretriz, digamos assim, que foi colocada, de uma visão de história que foi colocada linear, né, e muito ligada à história imperial, né, o que foi construído como história nacional na época ainda do Brasil Império, porque tem a ver também com o próprio estabelecimento do Museu Histórico Nacional, né, no início do século XX, e eles estão, ao longo desse tempo aí, de alguns anos, questionando muito essa ótica, né, do que ser lembrado, como ser lembrado. Então, tem uma sala que eu acho muito emblemática, que ela trata da opulência do Império, né, da riqueza do Império. E aí você entra na sala e de frente tem ali cristais e cerâmicas e uma série de coisas, assim, lindíssimas, né, uns ornamentos e tal. E quando você vira do outro lado, né, na parede inversa, tem os instrumentos de tortura que eram aplicados aos escravos. Então, para justamente dar essa... Quer dizer, é bem violento, né? Bem forte, eu acho, essa imagem, né? Mas para dar esse choque, né? E aí, quando você falou, eu lembrei muito disso, né? Como que, por ter essa imagem sacralizada do barão, né? E da beleza, da suntuosidade do prédio,
né, esse outro lado fica esquecido. Eu acho que quando você for fazer o seu trabalho, né, e trazendo essa outra memória, essa outra questão, eu acho que vai ser um pouco o que o Museu Histórico Nacional faz nessa sala, né, trazer também o lado que a gente quer esquecer, né, da tristeza, da tortura. Então você usa esse termo, né, da tortura, era onde os escravos eram torturados, né? E só para finalizar, falei muito, mas só para finalizar, eu fico pensando se algo semelhante a isso, esse tipo de esquecimento, seria feito, por exemplo, na Alemanha, né, em relação a um prédio ou um lugar, né, usado pelos nazistas para torturar pessoas ou algo do tipo, né? Então, e aí várias vezes eu faço essa comparação e as pessoas às vezes falam, mas não é a mesma coisa, né? E aí, claro que entra também toda a nossa memória histórica, né, a construção da nossa nação, a forma como a gente entende o nosso passado escravocrata, né, que é extremamente complicada, né, mas eu fico pensando nisso, quer dizer, no mínimo teria uma plaquinha ali indicando que lugar era aquele, né? Há um tempo atrás, eu não sei se vocês viram essa polêmica, mas teve um casarão também em Vassouras, acho que é Vassouras, né, que fazia ali tinha um restaurante, eu acho, onde era senzala, alguma coisa assim. E aí as pessoas que serviam eram vestidas de mucamas. Então, assim, isso também trouxe toda uma reflexão, né, que eu acho importante, mas que traz à tona mais uma vez essa questão, né? Por que desse esquecimento, né? Então, quase que uma exaltação, né? Você exalta demais alguma coisa, né, que está ali por conta do complexo, né? Complicado. Enfim, né, foram colocações, né, para reflexão. Acho interessante dos trabalhos, tá? E aí não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Oi, estão me ouvindo? Sim. Faltou luz aqui de repente. Então, eu acho interessante essa questão do enterramento também, né? Porque tem um trabalho do João José Reis, que ele fala da morte é uma festa, né? Que fala dessa disputa que há, né? E dessa dificuldade em tentar criar uma outra cultura de enterramento, né? Em contraposição a essa de enterramento numa igreja, né? Que, enfim, tem todo um significado religioso, também social, né? De prerrogativa e distinção. Então, assim, bem, o cemitério tem uma tese de doutorado que até a Mariana Salvador tinha me indicado, esqueci agora, é Maria da Conceição, que ela defendeu na Unirio ano passado, que fala sobre a implantação de um cemitério público em Campos, ali em meados do século XIX. Então, assim, demorou ainda um tempo para a proibição completa dos enterramentos em igrejas, né? Mas, de fato, assim, você percebe que isso está acontecendo em outros lugares também, né? Não só ali em Campos. E em relação ao nosso conflito, não temos resposta, né? Porque em alguns momentos dessa disputa entre párocos e irmandades, às vezes a coroa dava um parecer favorável para um, às vezes para o outro. Então, assim, essa questão que ainda continua no antigo regime, né? Essa não uniformidade, né, de soluções, enfim. Então, dentro disso daí. Era assim que a coroa se mantinha como árbitro, né, desses conflitos sem se posicionar. Enfim, só um pitaco. Luísa, quer comentar? Que a Isadora, ela comentou que parece quase que uma exaltação, e realmente é uma exaltação, assim, todas as vezes que você conversa com alguém, algum funcionário lá do liceu, eles falam, nossa, mas você já foi no solar? Você já viu o solar, como é lá em cima, como é bonito? E aí eu fui ao solar, eu entrei, e assim, realmente é um lugar muito bonito, assim, você consegue ver que toda a arquitetura dentro lá é tudo muito detalhado, a escada é linda, tem um espelho que veio da França, tem um lustre também que veio da França, e assim, realmente é um lugar muito bonito, mas tem por trás dele, por trás de toda essa beleza, tem pessoas sendo exploradas, então assim, realmente existe beleza, todo mundo você consegue enxergar essa beleza, mas a custo de que essa beleza foi construída, né?
E também você falou, a Isadora falou também, né, sobre essa questão de preservar o patrimônio como algo sacro. E sim, no HQ que eu tive acesso, que foi da Silvia, lá da UENF, começa com um aluno riscando na parede e outro aluno explicando para esse aluno, não, mas você não pode riscar porque é um patrimônio, é histórico, você não pode mexer, você não pode riscar, você não pode fazer isso. Só que assim, tá, ok, devemos preservar, é um patrimônio, sim, mas só o liceu aqui, só o solar que deve ser preservado, não é toda a escola, não é... A senzala também não deve ser bem preservada, e assim, é muito complicado, assim, pelo menos para mim, de todas as vezes que eu tive que ir participar de alguma atividade ou passar ali pela senzala, é um ambiente super pesado, é um ambiente com uma energia mesmo muito pesada, são salas super quentes, um negócio muito, assim, é de outro mundo, assim, é muito, muito estranho, realmente, muito estranho estar lá. É uma sensação horrível. Só para lembrar, até o suicídio do Barão é romantizado, né? Livros e histórias, foi na ponte, não foi? Enfim. A ponte que ele mesmo mandou construir. Exatamente. E aí o que precisa também ser rememorado, problematizado, foi apagado, né? É bem característico essa questão da sacralização e da memória que se quer lembrar, né? Sim. Eu fico pensando nessa ideia de que é isso, né? Preservar, tornar patrimônio é trazer à tona uma memória de coisas, né? Sempre nesse sentido. E aí você vê, eu dei o exemplo da Alemanha nazista, né, na Europa e tal, porque você tem ali, por exemplo, os campos de concentração, né, em alguns lugares. Obviamente que não é um lugar de memória no sentido de que você vai ali, né, e você vai exaltar alguma coisa. É outro sentido completamente distinto, né? E eu acho que é um pouco isso, né, que falta, né, não querendo imitar, né, por simplesmente pegar uma ideia de fora e trazer para o Brasil, né, que é outro contexto, mas assim, ainda assim, eu acho que é alguma coisa que poderia ser pensado aqui nesse sentido, né? De ter esses lugares de memória, museus, enfim, que trouxessem à tona esse passado triste, né, que a gente teve, de uma forma problematizadora, né? Então, assim, é curioso isso, quer dizer, você preserva e você enaltece a beleza do prédio, né? E a suntuosidade. E aí a questão da senzala é como se a parte ruim ou a parte triste da história também não nos forjasse como nação, como não forjasse a nossa identidade, né? É como se... E essa é uma construção curiosa que vem, tá? Estou pensando assim, a proclamação da República, as letras dos hinos, do hino à bandeira, do hino à independência, elas têm um discurso do hino à independência de que o temor servil já ia longe, já estava esquecido, como? 2 anos depois da abolição. É uma construção da própria narrativa, de que vai mostrando, parece que é feio lembrar as coisas ruins, esquece, isso já passou, bola para frente. Como assim? Esses elementos também são forjadores de uma identidade nacional, de um nacionalismo, quer como ele se manifeste. Eu acho que a Luísa tem uma ferramenta importante para abrir caminho para outros trabalhos, ou para depois ampliar, mas também para deixar claro que a sala de aula não pode se restringir apenas a uma narrativa oficial, enaltecedora, e que mesmo que as narrativas tristes ou de um passado ruim aconteceram, são parte do nosso passado, não é não comentando isso que a gente vai mudar a história ou apagar isso, né? Deixa eu só fazer eu ia fazer um comentário sobre essa questão de... Peraí, deixa eu ligar a câmera. Questão de colégios e história, né? Aquilo onde o Mota Coqueiro foi morto, né? Executado, é um colégio hoje em dia. E aí, tipo assim, eu fui descobrir isso fazendo faculdade de história, por exemplo, só pra vocês terem noção, que é uma história bem ligada. Engraçado, né? Repercute essa história muito mais em Campos do que na própria Macaé. E aí, a gente dá para se fazer vários levantamentos, né? Tá se cogitando de novo essa questão, sempre volta à tona, né? Essa questão da pena de morte, vira e mexe,
historicamente, isso volta à tona, né, esses debates. E como a gente não utiliza a história também para se fazer debates, né? Debates, utilizando a história para fazer debates no presente. Eu lembro muito daquela aula, daquele debate que a gente teve aqui do Laís, sobre presente, passado e futuro. E aí, é muito interessante a gente... desculpa o barulho. A gente falar sobre as histórias, né? Do local, aquele lugar onde a gente está. Igual, por exemplo, na UF, eu fico olhando aquele antigo, não tenho a mínima ideia da onde o prédio é, e na época eu dei uma pesquisada, não achei. Então, assim, a gente relembra muito as histórias dos lugares onde a gente, às vezes, se encontra. Isso tem a ver com identidade, né? A identidade de um povo, de um grupo, isso é muito importante. Mais alguém, gente? Quer falar? Quer fazer um comentário, uma pergunta? Não? Então, acho que a gente já pode encerrar. Isadora, você quer fazer o encerramento, então? Olha, eu só queria agradecer rapidinho à Luísa e ao Iago topar esse desafio, apresentar suas pesquisas, né? Quero dizer que eu fico muito orgulhosa dos meus orientandos sempre. E agradecer ao Laírp, porque é aqui que a gente faz acontecer, né? A gente troca ideias, a gente troca impressões e vai construindo tudo coletivamente. Isso é bastante importante, né? Para mim, eu acho que para os alunos, para as colegas, Isadora e Suzana, é sempre muito gratificante. Obrigada, gente. Com certeza. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 23 de outubro, e vão ser as apresentações de 2 orientandos meus, né, que estão, 2 orientandas, na verdade, minhas, que estão com seus projetos em andamento. Então, uma é a que está aqui, né, que é a minha bolsa de extensão científica do PIBIC, UF, e que vai falar um pouco sobre esse projeto, que é o meu projeto mais recente. Pedi para tu repetir, porque falhou muito. Tá. Assim, quando você foi falar de quem vai apresentar, falhou. Tá. São 2 orientandas minhas. Uma é a Laís, que é minha orientanda de PIBIC, né, da UF, que está com esse projeto em andamento, que é sobre essas questões, né, da identidade regional, memória, em Campos dos Goytacazes, no século 20 e 21. Então, ela já está com essa bolsa desde o ano passado, e a gente está tentando, né, fazer acontecer, porque também aconteceu tudo isso, então até teve essa dificuldade de ter acesso a alguma documentação, enfim, mas está um trabalho bem legal. E a outra é a Lavínia Martins, que vai falar um pouco sobre o TCC dela, que ela vai defender no final do ano. Ela trabalha com uma das usinas, né, a usina de Cambaíba, que enfim, que foi utilizada para enfim, tacar fogo em corpos de militantes de esquerda na época da ditadura militar, né? E aí ela vai trabalhar um pouco com essa noção também de memória e esquecimento em torno da usina. Além disso, a gente também tinha que falar sobre a questão do plano de aula. Não sei se a Suzana quer falar sobre isso. Então, a gente ficou de finalizar a formulação, nós fizemos isso, de melhorar aquele modelo, né, de um modelo de plano de aula, para que a gente faça 3, um para cada linha. E aí, a Alba já entrou em contato, disse que está disposta a fazer, então a gente pensou nisso, né? Os orientandos, ou quem está mais ligado a uma determinada linha, para que nós possamos fazer um esforço agora, nas próximas semanas, de, a partir desse plano que a gente vai mandar para todo o grupo, fazer pequenos grupos de 3 ou 4 membros para trabalharmos em cima de tudo que a gente já debateu aqui, dos trabalhos apresentados, dos textos, 3 planos de aula, um focado em cada linha do laboratório. E aí, para quem tiver interesse, então, em fazer esse trabalho, eu acho que pode entrar em contato direto com a página, né, do Facebook. A página não, o grupo do Facebook, né? Enviar os e-mails e aí a gente entra em contato. Sempre essa ideia de privilegiar uma linha de pesquisa, que aí a gente faz essa organização em grupos, com as orientações, né, específicas, minha, da Suzana e da Cláudia. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Continuamos aí com um quórum de mais ou menos 15 pessoas por reunião. Isso é bem legal. A gente vê que existe um interesse. E essa discussão vai ser disponibilizada no nosso canal, né, do Laboratório de História Regional e Patrimônio.